O capitalismo acabou, estamos no tecnofeudalismo. O que o nosso grandioso do Filosofia Infinita tem pra falar pra gente? Vamos ver. E se eu te falar que o capitalismo acabou? Há alguns anos ele não existe mais. E o que existe em seu lugar é algo tão diferente, tão radical, que não merece nem ser chamado ainda de um pós-capitalismo, de um hipercapitalismo, e sim de um tecnofeudalismo. Essa é a tese do ex-ministro de Finanças da Grécia, chamado Yanis Varoufakis, e é o que a gente vai discutir hoje nesse livro, publicado recentemente no Brasil, que é o Tecnofeudalismo, o que matou o capitalismo. Seja bem-vindo ao Filosofia Infinita. O que matou o capitalismo? Que é, vamos dizer assim, uma afirmação extraordinária de que o capitalismo, na verdade, acabou e ele foi substituído por algo muito pior, que seria o tecnofeudalismo. Vamos entender tudo isso no vídeo de hoje. Bem, pessoal, antes de mais nada, meu nome é Hugo, seja bem-vindo ao Filosofia Infinita, que tem conteúdo a semana inteira sobre temas políticos, filosóficos, sociedade, consumo, então seja muito bem-vindo. Bem, pessoal, o Yanis, ele é um economista, escritor, foi ministro de Finanças da Grécia e ele desenvolveu, vamos dizer, essa espécie de teoria, ok? É uma hipótese, digamos assim, claro, né? A gente está falando aqui de ciências sociais, sobretudo, de que o capitalismo acabou. Ah, não, cara, acabou, nossa senhora. Ele acabou de um jeito... Se cai uma propaganda agora, sério, velho. Com uma ruptura tão grande. A pior parte, assim, ó, tá sendo não ter mais um programa pra tirar propaganda, cara. Meu Deus do céu, velho. Uma vez um cara tava falando sobre isso, tipo, pô, se eu não tenho grana pra tirar a propaganda do YouTube, por que tá passando propaganda de carro na minha frente? Para um novo modelo que, como eu falei, ele não é o hipercapitalismo ou um pós-capitalismo, nada disso. Deveria ser chamado de uma outra coisa para que a gente, vamos dizer assim, se conscientize que já não estamos enfrentando o problema do capitalismo tradicional. Agora a gente está numa outra era que seria chamada de tecnofeudalismo. Uma outra então, era. Vamos entender isso aqui basicamente. O nome não é estranho, né? Tem aqui o tecnofeudalismo, então o feudalismo basicamente a gente já conhece. Então, primeiro eu quero fazer a diferenciação entre capitalismo e feudalismo, que é crucial. Qual que era, pessoal, o grande modelo do feudalismo? Você tinha um senhor feudal, que era um grande possuidor de terras, por exemplo, e ele deixava outras pessoas, os camponeses, por exemplo, usarem sua terra, e ele ficava com uma parcela dessa produção de bens. Então, quer dizer, o cara tem um terreno gigante lá, terras e terras, você deixa os camponeses usarem, e sei lá, 30% é dele. Ou seja, 30% de tudo que produzirem nessa terra é do senhor feudal sem ele fazer absolutamente nada. Isso, posteriormente, é substituído pelo capitalismo, tem a nova classe social que é a burguesia que surge. Isso aí a gente já meio que, né, já virou história. O que o Yanis vai defender aqui? Que, na verdade, o que move o capitalismo, o que movia o capitalismo era o lucro. Então, como funcionava? Você tinha o burguês, né, que tinha um capital, então você tinha uma fábrica, você tinha equipamentos, você tinha o capital de fato, e aí outras pessoas vendiam a mão de obra para você, para que, como você detém o capital, você então coagia outros trabalhadores, olha, vem trabalhar para mim, venda sua força de trabalho para mim, vou te pagar um salário por isso, e o capitalista acumulava o que? Lucro. Então, o capitalismo ele sempre foi o acúmulo de lucro. O que acontece agora na visão do Yanis? Com as super plataformas, as big techs, redes sociais, o grande jogo não é mais o lucro, e sim a renda. Quer dizer, você voltou para um modelo feudal, porque o que interessa hoje para o Instagram não é o lucro, é a renda. É o quanto ele ganha com as pessoas usando aquela plataforma. Qual é o grande negócio da Amazon? É a renda. São as milhões, milhares de lojas cadastradas no Marketplace que precisam pagar uma porcentagem para a Amazon, para o Jeff Bezos, para anunciar ali dentro. O Magazine Luiza. Recentemente no Brasil a gente viu o Correios, né? O Correios está anunciando agora o seu próprio Marketplace, ou seja, a sua própria infraestrutura, segundo o Yanis feudal, onde para vender ali você vai ter que pagar um pedágio, ou seja, você vai ter que dar parte, né, do que você ganha para essa plataforma. Essa aqui é a tese central. O Correio então, sempre na frente, que ele usa né? aqui é que as plataformas digitais são como os feudos, né? Então a gente vive num grande feudo. Por exemplo, quem são os senhores feudais? Cara, é os donos do Google, do Facebook, da Meta, da Amazon. Eles são os donos. Eles controlam aquele território, que é um território digital. Mas não se engane, eles controlam exatamente quem entra, quem sai, o que é sugerido para as outras pessoas, o que é veiculado, o que não é. Eles definem isso. E nós somos os servos digitais. Só que qual que é o grande ponto aqui, pessoal? A gente trabalha de graça para eles. Então veja que no feudalismo, o senhor feudal, ele não te pagava nada, né? Ele não pagava você, olha, eu vou te pagar para você produzir na minha terra. Não, você, vamos dizer assim, se sentia agraciado por poder trabalhar naquela terra e pagar uma porcentagem pro senhor feudal.
Esse era o ponto. Você não pagava assim, ó, o seu feudal, cara, vocês vão usar minha terra, vão criar gado, vão ter plantações, vou dar um salário pra vocês. Não, a gente dava nada. No máximo, te dava proteção ali, deixava você usar a terra, etc. E hoje não é diferente. Então, por exemplo, o Instagram. Você entra lá de graça e o Instagram ganha dinheiro como? Com você postando o dia inteiro a sua vida. Com você consumindo a vida dos outros o dia inteiro. Esse é o modelo do Instagram. Esse é o modelo do TikTok, do Facebook, de todas as plataformas. Inclusive da Amazon. Inclusive do Mercado Livre. Ou seja, qual que é o grande modelo da Amazon? Né? Você cria uma plataforma de serviços e que você escolhe quem entra, quem sai. Com um clique você pode deletar qualquer negócio da face da Terra. Ou seja, com um clique o Google pode tirar da pesquisa dele. Sabia disso? O Google pode sumir você da pesquisa. Portanto, essas plataformas crescem como? Com o trabalho gratuito e não remunerado dos usuários. Então o Twitter só é grande porque tem milhões de pessoas tweetando todos os dias sem ganhar um centavo. O Instagram só é grande porque tem milhões de pessoas postando a vida e gerando conteúdo de graça. O YouTube, a mesma coisa. O YouTube só é grande porque o YouTube não produz nenhum vídeo. O YouTube não produz nada. O YouTube simplesmente dá a infraestrutura pra você. As pessoas produzem de graça, de forma não remunerada, e quando você monetiza o canal, o YouTube ele fica com quase 50% de tudo que você ganha, sem fazer nada, você sabia disso? Tudo que você ganha no YouTube, você ganha R$1.000, praticamente metade do YouTube, sem fazer nada. Ou seja, é a renda. É isso que o Yannis vai falar, que é a grande renda aqui. Então, isso é tão radical, porque ele vai falar o seguinte, hoje a corrida não é mais... Da forma que ele tá falando aqui, ele tá falando de um jeito como se isso fosse errado. Pô, não acho que isso que é errado de fazer. Claro, tudo tem um limite, né? Porque a galera aqui, eles estão reclamando da Twitch agora. Cara, você entra na Twitch, você entra na live de alguém, você vê 3 minutos de propaganda. Cara, eu sou um cara que eu odeio live. Eu não gosto de ver live, não gosto. Mas às vezes, eu passo lá. Nossa, as últimas 2, 3 vezes que eu entrei na Twitch, eu não vi live. Eu entrei, vi propaganda e saí. Então, a Twitch eu acho que virou um lixo, cara. Sério, propaganda na hora que você entra no conteúdo do cara... E ter grandes empresas e lucros, etc. Senhora. E sim você ter grandes oligopólios, grandes empresas que controlam tudo de forma digital. Esse livro aqui, embora ele não vai falar de economia nada disso, ele é de tecnologia, que é Plataforma, a Revolução da Estratégia. Esse livro, ele é baseado justamente na fundação de muitas plataformas, como PayPal, Twitter, Facebook, vai falar de várias plataformas aqui, e ele sempre falou, ele fala isso aqui no livro, né, os autores falam aqui no livro o seguinte, que o grande trunfo das plataformas é o quê? Você botar os usuários para trabalharem de graça, né? Então você cria uma plataforma que os usuários se cadastram de graça e ele é estimulado a postar, a produzir conteúdo gratuitamente lá dentro, ou seja, você que é o dono da plataforma, o seu risco, vamos dizer assim, foi criar toda a infraestrutura digital. A partir de agora que você povoou essa plataforma de servos digitais, que ficam ali postando e gerando conteúdo de graça, ok? Você vai conseguir monetizar e ganhar muito dinheiro. Então, veja que é um tema muito complexo, né? E aí, o que ele vai falar aqui? Ele vai falar primeiro sobre os algoritmos como controladores. Os algoritmos, para ele, eles decidem tudo, né, pessoal? Então, o algoritmo, ele decide se esse vídeo chegou pra você ou não. Às vezes você tá inscrito nesse canal e você nunca vai ver esse vídeo. Provavelmente muitas pessoas inscritas no canal nunca vão ver esse vídeo. Por quê? Porque o algoritmo achou que não era pertinente, né? Então, a Big Tech hoje, ela tem um poder sem precedente de ditar o que vai ter visibilidade ou não, o que vai ser pauta ou não. O que vai estar permeando o pensamento comum. A gente viu recentemente o caso da Cambridge Analytica, nos Estados Unidos, que era o governo do Donald Trump, junto com o Facebook, né? Com dados de milhões de usuários para segmentar campanhas políticas com o Facebook. Que sabiam exatamente o que essa pessoa pensava, o que ela gostava, o que ela odiava, onde ela morava, as preferências políticas. E eles conseguiram distribuir campanhas eleitorais, especificamente para cada público, com o poder das Big Techs. Então nada se compara com isso. E aí, a grande tese do Yannis aqui é essa: a gente não vive mais no capitalismo, a gente vive no tecnofeudalismo, que é baseado em renda, não é mais lucro. Então todo mundo tá correndo para fazer o quê? Ter a sua grande plataforma, onde as pessoas ficam ali de graça. Então você não paga pra usar o Twitter, você não paga pra usar o Instagram, você não paga por nada disso. Né? Por quê? Porque você vai trabalhar de graça. Cada conteúdo que você posta, você tá trabalhando de graça pra essas pessoas. Na Amazon a mesma coisa, o Mercado Livre. Então, por exemplo, é uma coisa que eu sempre falei. Antigamente, você queria ser um dentista, por exemplo, você ia ter que ali fazer seu nome na cidade, alugar uma sala comercial, estudar muito, às vezes fazer uma pós-graduação. Você ia ter que Hoje em dia você tem que fazer dancinha no TikTok. Isso não interessa. Interessa o seguinte: você tem um perfil no Instagram, você sabe fazer meme, você sabe viralizar, você sabe fazer reels, você tem social media. Então hoje é quase impossível, ok? É quase impossível qualquer profissão que você se destaque ou tenha relevância se você não tem uma rede social. Então, a gente não tá no capitalismo mais, a gente tá falando de você ter sucesso ou não na sua carreira profissional baseado no seu poder de influência, no seu poder de gerar conteúdo online não remunerado. Esse é o grande ponto. Porque esse conteúdo que você produz pro Instagram, pro TikTok, pro Twitter, etc., é não remunerado. O Yannis argumenta isso, né? Você é um grande servo digital. Você fica ali trabalhando de graça, você já não tem mais noção de
ponto, né? Assim, eu entro tal hora no horário, eu entro em tal horário no meu serviço, 5 horas da tarde eu bato ponto, acabou. Não, com as redes sociais você tá trabalhando o tempo todo. Você é um grande produto, 24 horas por dia. Né? O que você posta, o que você come, o que você fala, o que você curte, o que você comenta, você tá todo o tempo sendo vigiado. As pessoas estão vendo as suas interações. Então isso mudou completamente a forma. Então hoje, se a gente pegar, por exemplo, Estados Unidos e China, que é o grande embate ideológico das duas maiores potências mundiais, qual que é a grande questão ali, pessoal? É a China criando os seus próprios feudos digitais e os Estados Unidos criando o seu próprio feudo digital, em resumo, numa corrida pelo 5G. Nanochip, é uma corrida tecnológica, no fim das contas, para ver quem vai controlar esses feudos digitais. A maior quantidade de pessoas. Então a ideia do Yannis aqui é muito boa. Claro que tudo enfim, né, uma afirmação extraordinária. Nem todo mundo vai concordar, porque ele faz a ruptura. Olha, a gente não vive mais no capitalismo, porque a gente vive agora no tecnofeudalismo, que essas big techs estão contribuindo para uma crise financeira permanente. Ou seja, o mundo sempre vai estar em crise financeira. Essas big techs é simplesmente uma plataforma e, tipo assim, não tem o que fazer, né? Não tem empresa. É o que eu falo. Se a gente pegar as bets hoje... Sempre vão estar em crise. Porque toda semana surge uma bet milionária, né? Um site de aposta esportiva. Cara, porque é um feudo digital ali, né? Você não tem funcionário, você não tem sede, você não tem nada. É simplesmente um algoritmo fazendo tudo e os caras controlando tudo. Então o Yannis, gostei bastante desse livro. Em resumo, o que é a afirmação extraordinária dele aqui, né? A afirmação extraordinária é que era preciso fazer essa ruptura. Porque enquanto a gente entender, a gente é o capitalismo, tá no capitalismo ainda. Ninguém ia tomar atitude, ninguém ia visualizar esse problema. Então, pra ele, não é mais capitalismo. Porque não é baseado no lucro mais. A gente tá caminhando já, e segundo ele já tá bem consolidado, uma sociedade de renda. Você tem os senhores feudais que controlam, né, os grandes feudos digitais. E, basicamente, para que você utilize aquilo ali, você tem que dar uma parte para ele. Vou usar o YouTube para produzir conteúdo de graça. Beleza. No momento que você começa a monetizar, o YouTube morde uma parcela. Instagram, a mesma coisa. Quero ter uma loja. Você vai ter que estar no Instagram. Quero abrir uma vendinha. Antigamente, você ia anunciar nos classificados do jornal. Você ia ter que fazer propaganda no rádio. Hoje em dia, cara, eu preciso criar um perfil no Instagram. Ou seja, você não é nada se você não tem uma rede social hoje. Então acaba, e como que esses caras lucram vendendo propaganda? Então eles lucram porque eles obrigam, entre aspas, todo mundo tá presente ali dentro produzindo conteúdo sem parar, 24 horas por dia, de forma não remunerada. Em contrapartida, eles cobram milhões e milhões de reais para as empresas anunciarem, justamente para que você, usuário, como tá ali de graça, seja impactado por essas propagandas e vale a pena para as empresas continuar anunciando. Então esse é o grande modelo dessas plataformas, né? Outras mais sofisticadas, como eu falei, graças a Deus não apareceu propaganda. Magalu, a dos Correios que vai surgir, Mercado Livre, é o marketplace. Você cria uma grande estrutura, se você quer vender, você vai ter que dar uma parcela para o Mercado Livre. Quero vender na Amazon, você vai ter que dar uma parcela. Quero vender na Shopee, vai ter que dar uma parcela para eles. Ou seja, para o Yannis, mas isso já não é mais capitalismo. A gente tá caminhando para uma sociedade de renda, né? Porque ele faz até um exemplo pra gente encerrar mas isso já acontecia. Por exemplo, se você tem várias cafeterias em uma rua, antigamente, as cafeterias, né, elas iam concorrer entre si. Então você teria uma competição, queda de preço, etc. Agora, imagina que você tem um grande empresário que comprou o quarteirão inteiro. Então, pra ele, tanto faz. Putz, mas assim, ó, eu não sei exatamente. Tipo, questão do... O YouTube, sim. Plataforma de vídeo longo. Nada bate o YouTube. Nada. E vídeo longo sempre vai existir, porque a gente cansa de TikTok. Mas o problema é o seguinte... Cara, TikTok tá vendendo, a Shopee tá vendendo, aquela Temu tá vendendo, o Magazine Luiza tá vendendo. Então, será que não tem concorrência? Não sei. Quebra os pequenos, com toda certeza quebra os pequenos, mas, por exemplo, essa semana, cara, eu comprei uma caralhada de roupa, paguei 300. Teve um dia que eu fui subir pra comprar uma calça de moletom. Uma calça de moletom tava 200. Aí agora eu comprei, sei lá, 5, 6 peças de roupa por 300. Então, fica foda, velho. Como é que você vai ajudar o comércio local? Não vai ajudar. Quantidade de cafeteria ali dentro. Inclusive, ele pode ganhar mais dinheiro ainda alugando as lojas. Então, veja, a gente não vive mais um sistema puramente de lucro. E sim, de grandes big techs que influenciam o comportamento para absolutamente tudo, cobrando uma renda para não fazer nada. Simplesmente fornecer uma estrutura, se você tá dentro dela, você consegue ter visibilidade, e com um clique você tá fora, acabou. Você não ganha mais dinheiro, reforçando o que eu falei. Hoje em dia, você é um dentista, você é um engenheiro, você é um médico, você é um psicólogo. É quase impossível você ter sucesso na profissão se você não estiver numa rede social. Arrisco a dizer, é quase impossível você ter sucesso em qualquer profissão se você não estiver online. Em alguma dessas redes sociais, produzindo conteúdo não remunerado. Sim. O que você achou sobre isso? Eu vou deixar o link aqui embaixo desse livro. Eu li ele no Kindle. Tem a versão digital, tem a versão física. Recomendo bastante. É um livro curto, de uma escrita muito boa. Não é uma escrita técnica, rebuscada. Ele faz um... Concordo, cara. E não tem como a gente fugir disso.
Porque, pô, o ser humano, ele tá adorando, o ser humano tá amando o TikTok, o Instagram e é isso. A gente vai ficar nessa o tempo inteiro. Mas valeu, rapaziada. Deixa o like, um grande beijo, um grande abraço e tchau.